Fala, assombrados! Eu sou o Matheus, do blog assombrado.com.br, e trago uma notícia pra vocês. Eu vou falar da notícia bombástica de um senhor no leito de morte que diz que foi a CIA que derrubou o World Trade Center. E vou falar também o que o relatório oficial diz e propor uma teoria alternativa para a queda das torres. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, vamos voltar a falar aí de um assunto polêmico, a queda das torres do World Trade Center ocorridas lá em 11 de setembro de 2001. Muita conspiração está envolvida nisso daí. E eis que agora, essa semana, uma notícia chacoalhou algumas pessoas, porque foi publicado em alguns sites que um senhor chamado Malcolm Howard, em seu leito de morte, aí tá vendo o senhor no leito de morte, chamou ali o pessoal para dizer que ele participou de uma operação secreta da CIA para a demolição controlada do edifício World Trade Center lá em 11 de setembro. Ele disse que trabalhou 36 anos na CIA, é especialista em explosivos e durante os anos aqui de 1997 até 2001 participou de uma operação chamada New Century, onde eles contrabandeavam explosivos de forma secreta, clandestina, para dentro do World Trade Center 7, assombrados. Tá vendo essa imagem aqui, ó? Tem as duas torres grandonas, esses são o World Trade Center 1 e 2, e tem umas torres ao redor, você tá vendo? Aí é que essas torres são altas pra caramba, é que as duas são muito altas, aquelas outras duas. E ali tá o World Trade Center 5, 6, 7, outros prédios anexos. E o World Trade Center 7 caiu, e ele disse que é nesse prédio que eles colocaram os explosivos. E aí, será que isso é verdade? Não é verdade, tá? Já vou te adiantar. Isso daí é uma invenção de um site de notícias falsas chamado Your News Wire. Ele que fez essa notícia e divulgou. Mas, pegando o gancho, eu vou trazer aqui para vocês a explicação oficial do relatório oficial do porquê que as bombas aí... por que as bombas? Por que os prédios caíram? Aliás, já tá na sua tela o PDF. Dá uma olhada aí no PDF. O PDF aí que quem fez foi o National Institute of Standards and Technology, o NIST, que foi contratado aí pelo governo americano para responder a pergunta do porquê que os prédios caíram. Aliás, assombrados, nunca antes do World Trade Center prédios caíram devido a incêndio. Os prédios pegam fogo, mas não caem. E nunca antes, depois do World Trade Center, algum prédio caiu de incêndio. Então só o World Trade Center 1, 2 e o 7 caíram até hoje na história devido a um incêndio. Quando os aviões se chocaram ali, no dia 11 de setembro, pegou fogo nos andares onde ele se chocou, e depois de uma hora mais ou menos ali, o prédio colapsou. Então o relatório foi investigar o porquê que isso aconteceu. Meu amigo assombrado, é o seguinte, o pessoal estudou, analisou, olhou bastante, pode pôr na tela o PDF. E eles entregaram esse relatório no dia 6 de abril de 2005, um relatório com quase 300 páginas. Pode navegar por ele agora, tá? O relatório concluiu o quê? Que a proteção contra incêndio das infraestruturas de aço das Torres Gêmeas se desprendeu com o impacto inicial dos aviões, que se desintegraram e foram aí espalhados por vários andares. E que se isso não tivesse acontecido, as torres provavelmente teriam permanecido erguidas. Então foi a proteção contra incêndio que saiu, o calor muito alto fez aí as vigas meio que derreterem e aí o prédio colapsou. Tem um teste aí, ó, o vídeo do teste que o pessoal do NIST aí fez. Viga com proteção térmica aguentou 10 horas de incêndio sem danificar. Sem o spray de proteção térmica, 30 minutos. Então todas as vigas principais ali do World Trade Center, aliás, todos os prédios do mundo são feitos para durar, né? O cara não vai construir um prédio para ele cair. Então eles fazem o mais forte possível. E o esqueleto dos prédios, aí no caso do World Trade Center, era de aço. Isso daí fez o prédio ser construído de forma mais ágil, entendeu? Ele foi todo modulado. Tudo de aço. Eles revestiam esse aço com um spray que era um isolante aí de calor, protegendo assim o esqueleto para ele não cair. Só que o relatório diz que a hora que o avião bateu, ele se fragmentou, espalhou para vários andares e tirou a proteção térmica dessas colunas. As colunas então, com o calor intenso, cederam e o prédio veio a desmoronar.
é o seguinte: os incêndios debilitaram as treliças que sustentavam os andares. É o que está escrito no relatório, tá meio que traduzindo aqui. E fizeram que os andares se curvassem. Quando os andares se curvaram, puxaram as colunas de aços exteriores até o ponto que elas inclinaram para o interior. Com os danos nas colunas principais, as colunas exteriores torcidas não puderam suportar o peso do edifício, produzindo o desmoronamento. Bem, assombrados, esse é o relatório oficial. Ele não levou em consideração os aviões, tá? Os aviões, várias toneladas. Tinha 38 mil litros de combustível em cada avião. E esses combustíveis aí foi consumido quase que instantaneamente, tá? Então agora eu vou apresentar uma teoria alternativa. A teoria de que ocorreu a maior explosão de alumínio da história. E foi essa explosão que fez desabar. Quem propôs essa teoria aí foi o Dr. Frank Greening. Aliás, o Dr. Frank Greening, tá vendo esse outro PDF na sua tela? O que ele tá mostrando aí? Ele calculou, ele é físico nuclear e calculou se as torres poderiam desabar com o próprio peso, sem a necessidade de explosivos. E aí ele usou um programa de computador baseado em transferência de momento para observar o impacto em cada andar. E ele viu que se um andar cai, o peso dos andares superiores faria o peso dos inferiores cederem, exatamente como aconteceu. E é uma reação em cascata. Não tinha como parar. Inclusive, o programa calculou que uma torre ia cair em 11 segundos e a outra em 13, porque os aviões bateram em locais diferentes, cada um em uma torre. Então tinha mais andares em cima de uma torre. Quando colapsou esses andares aqui, a estrutura derreteu ali. Como tem mais andar, mais peso. Então foi descendo mais rápido. Na outra torre, como bateu mais para cima, tinha um pouco menos, tinha menos andares, né? E aí não tinha tanto peso. Então demorou 2 segundos mais para colapsar tudo. E tá mostrando nesse relatório aí. Ele provou por cálculos matemáticos, pela transferência do momento, que não precisava de explosivos para fazer o prédio desmoronar. E aí ele continuou a investigação, porque ele leu o relatório ali do NIST e falou, poxa, os caras desprezaram o avião. Um avião de várias toneladas, cara. 30 toneladas pesava o avião, mais o combustível. Eles simplesmente não colocaram na parada. E ele resolveu investigar isso. Ele reparou o quê? Que tinha fogo. O fogo só estava na região onde o avião se chocou. E que começou a jorrar um líquido ali. Sim, quer ver as imagens? Começou a jorrar um líquido incandescente. Olha, peraí, o Robson não tá colocando um aqui, mas ele vai pôr do líquido, porque essa daí eu vou explicar o que tá acontecendo daqui a pouco aí. Olha o líquido jorrando. Tá vendo esse líquido aí onde bateu o avião? Ele tá caindo? Ele falou, eu acho que eu sei o que é isso. Isso daí é alumínio. Alumínio derretido, cara. Ó, caindo. Pouco antes, tá? 7 minutos antes de colapsar, começou a jorrar isso daí. E ele também levou em consideração o relato de 118 bombeiros sobreviventes que disseram que ouviram explosões. Que é aí que alimentou a teoria da conspiração que tinha dinamite lá dentro. Porque eles ouviram explosões dentro do prédio. Aí ele falou, bem, se tinha alumínio lá dentro, o alumínio, junto com a água, é uma bomba muito potente. 3 vezes mais potente que o dinamite. Quando a água se combina com o alumínio, tem até animaçãozinha aí, né? Gera o óxido de alumínio e libera uma quantidade colossal de energia, 3 vezes mais do que dinamite. Então, se tinha 30 toneladas de alumínio cada avião, uma explosão de 90 toneladas de dinamite aconteceu. Mas, Matheus, como assim? O alumínio, ele passou do ponto de fusão, por quê? Do que a nave entrou, o material agiu como um forno, o que tinha ali nos escritórios, as placas de gesso, as paredes, caíram em cima aí, ó. Olha essa animação perfeita para mostrar. O avião tá aí no meio, os andares ali, as coisas do escritório e tudo mais, agiram como um forno e fez fundir, pegar o ponto de fusão do alumínio, por isso que ele tava com aquela cor. E ele foi escorrendo para os andares inferiores. O que tinha nos andares inferiores? Sprinkles, que são aqueles negócios que jogam água. E aí o alumínio em contato com a água, em abundância, porque tinha muita água para baixo, e no escritório aí você tem água de bebedouro, água do banheiro, água do material de construção e tudo mais, aconteceu a mais potente explosão de alumínio já registrada. Eu vou passar aqui uma animação para vocês. Tá passando sem som ou com som? Tá, então não precisa passar mais, aí já dá para ilustrar bem. Você tá vendo? No que entrou em contato com a água nos andares de embaixo, deu uma mega explosão. No que deu essa explosão,
colapsou aquele andar, os andares de cima cederam e aí ocorreu a transferência de momento, caindo tudo. Como podemos provar que essa teoria está certa e não o relatório do Nish? Indo lá no aterro em State Island, onde está os restos do World Trade Center, pegar um pedacinho e analisar. Se achar ali óxido de alumínio, é sinal que aconteceu isso. Só que a autoridade portuária, que é quem toma conta, não deixa nem relar a mão nos destroços do World Trade Center. Para finalizar aqui, quer saber como é que tá o local lá, como é que ficou? O local onde estavam as duas torres se chama Marco Zero hoje, tá? Tem um monumento ali muito lindo em homenagem às... Aí, ó, onde ficavam as duas torres estão esse monumento, o Marco Zero. O nome é de 2.700 e tantas pessoas que a grande maioria morreu no desmoronamento, tá? Não foi no impacto. E olha o prédio ali, One World Trade Center. Ele foi construído onde ficava o prédio número 6, a torre número 6, que foi danificado com a torre da Torre Norte. Quando caiu, danificou o World Trade Center 6, foi demolido e construíram o One World Trade Center lá. Tem o drone, Robson? Olha que espetacular essas imagens aqui que a gente pode observar. Você na sua casa, aliás, pode ver isso daqui. Nós gravamos esse vídeo através do Google Maps. Esse foi Google Earth ou Maps? O Earth? Google Earth, olha o 3D, que sensacional. Olha a altura do prédio. Até onde eu olhei, é o prédio mais alto dos Estados Unidos, com 540 metros. Ele tá onde está... Ah lá, você consegue ver o Marco Zero ao lado ali, ó, tá vendo? Onde ficavam as duas torres. Todo aniversário do 11 de setembro, eles projetam 2 canhões de luz ali, bem grandes, simulando as torres. Eu até falei no ano passado que apareceu um anjo em cima de um. Vocês chegaram a ver esse vídeo aí? E eu falei também que enquanto estavam construindo essa torre aí do One World Trade Center, o vento batia nela, quando ela chamava Freedom Tower ainda, e fazia um barulho horripilante, assim, de gente gritando, gemendo. Foi reportagem de TV e tudo. É só procurar lá no canal Assombrado depois. Você pode ir lá, é só instalar o Google Earth, que você faz esse passeio maravilhoso aí por Manhattan, né? Acho que é lá, ó, Baixa Manhattan, eu acredito que é aí. Beleza, assombrados? Então é isso aí, espero que tenham gostado daqui da história do World Trade Center. Eu já fiz um especial bem detalhado do assunto. Eu não passei aqui imagens do avião se chocando, nada daquelas imagens, porque o Google não permite mais, ele desmonetiza os vídeos, até que meu vídeo é desmonetizado. Então se você quiser ver todas essas coisas, saber em detalhes, quando atingiu a primeira torre, a segunda torre, o Pentágono, as teorias de conspiração, essa teoria que eu acabei de falar, relatório, tudo, tá disponível numa postagem lá no blog Assombrado e no vídeo especial que eu fiz já sobre esse assunto. Deixa a sua opinião se você concorda com a minha teoria. Teve um cara que eu falei isso no jornal rapidinho, ele falou: tem um canal aí que fica fazendo experimento. O cara tá sempre no Treta News até, que ele se machuca direto. Esqueci. Aí falou: ele pegou alumínio derretido e jogou na piscina. E não aconteceu nada. Aí eu falei: meu amigo, joga 30 toneladas de alumínio derretido na água. Aí você vai ver o que pode acontecer. Entendeu? Tudo tem a proporção. Não é porque você vai botar uma gota de alumínio dentro de uma piscina, vai explodir. Não é assim que funciona. Tem que ter a proporção certa das coisas. E que foi o que aconteceu, infelizmente, ali naquelas duas torres. Ou você acha que tinha explosivos lá dentro e tudo mais? A teoria da conspiração é muito forte, tá? É bem forte. Tem documentários e documentários que mostram até mais de 100 pontos do porquê que foi o próprio governo americano que derrubou essas torres. Deixa aqui a sua opinião. Assombrados, até mais! Assombrados, os relatos da Ana e a notícia do Mateus. Assombrados.com.br, você não se inscreveu.